É todo dia pensando e indo pra casa pensando em residência, porque pra mim foi isso, eu tava muito dentro. A residência é isso, né? Ela é um misto de coisas boas que tu pode obter no teu ensino e também no aprendizado de viver a vida. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam algumas mágoas na lembrança, e do bem as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto, e afora este mudar-se a cada dia. Eu escolhi esse trechinho de um poema de Camões, justamente por ele representar para mim o processo da residência, que foi um processo de intensa transformação, intensa mudança. Eu sempre digo que eu não fiz só uma residência multiprofissional, mas eu fiz uma residência de vida. Eu entro uma liana profissional, uma liana ser humano e saio uma pessoa muito mais evoluída em vários aspectos. Eu consegui desenvolver muito mais empatia pelo próximo. Eu consegui dimensionar o ser humano numa totalidade muito além do processo saúde e doença. Além de todo o meu conhecimento teórico dentro desse processo da residência que fez eu engrandecer enquanto profissional. É claro que nem sempre a gente teve momentos agradáveis. Existem pessoas que diminuem a residência no sentido de não darem o devido valor, de desmerecerem o nosso ensino em serviço, mas isso também nos faz lutar cada dia mais por uma residência de qualidade dentro de um sistema único de saúde como o nosso, que presta um serviço de tanta qualidade para a população. No meu contexto, a residência foi a primeira experiência profissional, assim, após a formatura. E como eu venho de um núcleo de formação que ainda é novo, que é a saúde coletiva, eu tinha vários desafios pela frente, né? Principalmente por me sentir provocada, desafiada em relação à atuação no mundo do trabalho, assim. Então, eu salientaria primeiro a aprovação da residência como um aspecto bem importante para minha trajetória, né? A preparação, toda, acho que essa ansiedade anterior à prova foi muito marcante, então para mim a aprovação foi um dos marcos. Mas na minha experiência ela foi exatamente como eu pensei e várias vezes ela transcendeu então essa expectativa, né, que me marcou muito positivamente. Então, primeiramente, eu acho que eu ia falar um pouco desses espaços assim que foram sendo traçados a partir do caminhar, né? Então eu acho que esse diálogo que foi acontecendo muito a partir dessa relação de confiança nesse tripé entre eu, residente, enquanto preceptor da residência, né, enquanto núcleo e campo, e também o gestor lá na ponta. Eu acho que esse é um dos pontos bem cruciais para minha experiência da residência, que foi muito positivo também, assim. E a residência pra mim foi algo muito importante, porque eu saí da graduação bastante insegura com a minha atuação, bastante segura como me ver como profissional, né? E claro, durante a residência eu me deparei com várias questões pessoais também. Então, toda essa insegurança, ela foi colocada em questão, assim, durante a residência. E foi muito importante esse processo justamente porque hoje eu me vejo, né, depois de 2 anos de residência, eu me vejo uma profissional muito mais competente e segura das minhas decisões e da minha visão técnica. Eu penso que se eu não tivesse encontrado pessoas que entendessem todas as minhas questões, tanto pessoal quanto profissional,
e pudesse acolher isso, eu acho que eu não conseguiria hoje ter uma visão positiva da residência, porque eu vejo que o processo de residência muitas vezes é doloroso, é difícil e muitas pessoas não entendem, né, porque não estão nesse lugar naquele momento, e acho que cada um vai fazer o seu percurso dentro da residência diferente, e acho muito importante ter pessoas para acolher isso naquele momento, né, porque eu acho que a residência é isso, às vezes a gente se sente invisibilizado, porque tá naquele papel entre o estudante e o profissional, né, e muitos profissionais veem a residente como uma estudante ou como uma estagiária, e não, né? A gente se formou e justamente a gente tá ali porque a gente tem um conselho de classe e tá trabalhando como profissional. Falar um pouquinho sobre a minha experiência na residência. E uma das coisas que eu sei que eu falei assim nas redes sociais foi o quanto a residência foi desafiadora e também muito transformadora, né, na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Essa escolha da residência, ela foi por uma necessidade de ter certeza daquilo que eu estava fazendo com o amparo de um profissional de uma instituição. Então, ser um profissional e, ao mesmo tempo, estar em formação era o que eu buscava. E isso eu percebi, assim, pelas questões políticas, sociais, econômicas do nosso país e as instabilidades que isso gera dentro do sistema, né, de um hospital 100% SUS, que atende muitas pessoas da capital, da região metropolitana e do estado inteiro, deu para perceber assim muito bem o quanto essas questões da nossa sociedade impactam dentro da instituição. E na residência também eu me vi como profissional, né? Pude me ver dentro de uma equipe, aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a ser uma profissional, que eu me formei e entrei na residência. Então eu não tinha experiência nenhuma assim enquanto profissional. A gente é desafiado o tempo todo dentro da residência, desafiado pela equipe, desafiado pelos preceptores, desafiado pela própria formação, desafiado pelos pacientes, e a gente tem que, às vezes, criar formas de conseguir sair de algumas situações ou de conseguir lidar melhor com algumas situações. E eu me descobri uma pessoa totalmente diferente e uma pessoa que eu gosto muito mais. Inclusive, em termos de técnicos, assim, eu sei que eu ganhei muito conhecimento, porque eu fiz uma prova de um concurso público que eu não estudei praticamente nada, e eu fui muito bem, porque eu tinha o conhecimento da residência, conhecimento do dia a dia, da prática. E isso faz toda a diferença. A prática, o conhecimento da prática faz toda a diferença. Eu fui residente do programa de cirurgia bucomaxilofacial, do GHC, tendo como instituição de ensino base o Hospital Cristo Redentor. E o que eu posso dizer é que foi uma experiência extremamente válida. Eu sinto que eu não teria esse tipo de formação em nenhum outro lugar que eu conheço, né? Principalmente aqui em Porto Alegre. E foi um sentimento de estar andando no caminho certo, né? Eu realmente me senti realizada fazendo o curso, fazendo toda a formação. Sendo mulher da área da saúde, de uma especialidade cirúrgica, né, com atuação hospitalar, eu posso dizer que o caminho é bem árduo, né? E segue sendo um caminho difícil, um caminho profissional. Tem uma série de percalços que a gente vai vencendo, né? Então, assim, nosso posicionamento, nossos princípios éticos, a nossa seriedade, ela é posta em xeque sempre, né? Então, a gente tem que estar sempre muito, muito focadas, né, nos nossos objetivos e no que a gente realmente quer alcançar. Eu fiquei pensando, gente, residência é tanto, né? É tão intenso, falar sobre tantos desafios, tantas potências, resistências, né? Construções de afeto. Mas eu decidi falar sobre algo que, para mim, tem todo um sabor, que é a produção da pesquisa. Essa produção de conhecimento a partir do cotidiano de trabalho, a partir disso que a gente vivencia. Para mim, o residente chega com esse olhar curioso, atento e inquietante para esse espetáculo que é o SUS, para esse espetáculo que acontece no dia a dia, né, do trabalho, nessa produção de cuidado. Então, um projeto de pesquisa para mim é isso, é a gente poder sistematizar aquilo que a gente está vendo todos os dias e que muitas vezes passa batido. É refletir sobre esses processos de trabalho, é qualificar essa atenção que está sendo realizada,
né? E é aprender, é na troca. Então, falar sobre residência num tempinho tão curto, para mim, é falar sobre pesquisa. E tem todo esse sabor de quero mais. Enfim, fui residente do GHC da primeira turma, em 2004, e com certeza a residência na minha vida foi transformadora, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Na minha perspectiva, a residência ela é uma escolha política, né, seja individual, enquanto cidadão, seja coletiva, né, enquanto sociedade. Né, por escolher a educação como caminho, mas mais do que isso, a educação pelo trabalho e na perspectiva da saúde pública. Acho muito difícil alguém passar pela residência e não se afetar por ela, não se transformar e não buscar produzir, né, uma sociedade mais justa a partir disso, né, com garantia de acesso, né, a alimentação, as políticas públicas, a educação, enfim, a tudo que é necessário para uma vida justa. E vejo a residência também como uma pulverização de sonhos, de sementes, que vão tomando conta desse Brasilzão e com certeza vão dando muitos frutos, né, tão necessários para a gente ter um país mais justo. E daí contar um pouco da trajetória, assim, depois que eu saí da residência. Então, eu saí em 2016, entrei em 2014, saí em 2016, eu fui trabalhar então com gestão de projetos, e entrei no mestrado em saúde coletiva, na URGS, e depois trabalhei com o projeto Versus, assim, e muito também dessa experiência após a residência, ela foi incentivada nesse período de formação da residência, assim. Foi quando eu me identifiquei mais com o processo também da docência, porque eu consegui identificar na residência aspectos muito positivos em relação à educação em saúde, a formação em serviço, e para mim fez todo sentido, o que potencializou então a minha vontade de ir para a carreira acadêmica, né? Então corroborou para as próximas experiências que foram na gestão de projetos, gestão de projetos em educação em saúde e sobretudo então na coordenação nacional do Versus. Sem sombra de dúvidas, as experiências que vieram depois da residência tiveram com certeza todo um aprender antes, né? E isso na minha trajetória foi muito positivo, assim. Acho que outra coisa também que eu consegui ver e que ficou muito forte foi esse aprender no cotidiano com os profissionais, né? Acho que a residência me permitiu aprender junto com aquele profissional que entrava agora no GHC, como com aquele profissional que tinha 20 anos de casa, né? Isso é muito importante, porque a gente consegue olhar muitas coisas, né? Desde uma perspectiva mais histórica, de uma certa técnica em saúde, ou uma certa forma de gerir, até a forma de se relacionar com a equipe, pensando naquela frase, então, da Frida Kahlo, né? Que é onde não puderes amar, não te demores, né? Eu penso que a residência é mais ou menos isso, assim, essa oportunidade de mistura de sensações muito fortes, sentimentos muito fortes, mas que ela é muito potente na produção de sentido, assim, né? Então, para mim, o amor tem a ver com isso, assim, é gostar de estar nesse espaço, e tanto que é muito bom lembrar desse tempo, né? Quando eu lembro desse tempo, para mim é sempre positivo, é sempre me lembra um cansaço também diário, que é normal, que acho que é produtor dessa experiência, assim, e produzido por ela, mas que me lembra com muito carinho, assim. Então, para mim, esse é um resultado maravilhoso. Então, é isso. Acho que a residência tem a ver com isso, com essa produção de afeto que é inerente ao processo. Onde não puderes amar, então, que não te demores, né? Eu acho que não tem como dizer que a residência, ela não tem como se fazer sem ter uma equipe extremamente responsável por trás, né? E no GHC é isso, tinha uma equipe, né? Tem uma equipe responsável por trás, e isso faz total diferença.